O empreendedorismo de JK, ele tem um quê de poético, mas a gente não pode romantizar, porque JK ele vai se basear em estudos técnicos que já haviam sendo feitos desde 1892. Então, eu acho que o JK ele é um exemplo de empreendedor, né? Seja artístico, seja econômico, porque ele faz um empreendimento econômico, porque ele alia, né, a cabeça na lua e os pés no chão. Né? Então, ele vai concretizar o plano de Brasília, mas ele vai se cercar dos melhores. Né? Ele vai buscar o projeto mais rápido de ser concluído. Ele vai compreender a sutileza da política brasileira que não permite que um governante deixe obra para o seu sucessor, porque não se completa, fica os esqueletos, né? Ninguém quer completar a obra do antecessor, então ele fala, eu tenho que terminar Brasília ainda dentro hoje do meu mandato, até hoje. Assim. Ainda hoje. Então o JK, ele é um cara qualificado do ponto de vista técnico. E ele oferecia o que o país precisava para um empreendimento desse tamanho, que era estabilidade. Né? É importante lembrar que JK construiu Brasília inteira sem começar a obra antes da autorização do Congresso Nacional, sem desacatar nenhuma ordem judicial, enfrentando com a base aliada dele, disputando voto a voto para evitar uma CPI contra Brasília. Ou seja, ele era um democrata. E a gente que está desacreditando da democracia, né? A gente está cometendo um erro. Nós não precisamos de um regime autoritário para empreender. A gente precisa de diálogo, embate político, discussão, né? E ele é a prova viva disso, né? JK, ele vai garantir que esse crescimento do Brasil, né, como ele gostava de dizer, 50 anos em 5, se desse dentro dos padrões das instituições. Né? Mesmo enfrentando rebelião da aeronáutica, mesmo tendo que demitir o almirantado, imagine só, né? O presidente vai enfrentar seus almirantes, porque havia um desacato imenso das Forças Armadas contra o presidente da República, Forças Armadas que não tinham aceitado que um aliado de Getúlio, recém-suicidado, né, assumisse a presidência da República. Então, eu acho que ele soube enfrentar essa complexidade que era o Brasil, que era o momento político do Brasil, e o Brasil saiu muito maior. Em termos políticos, o mandato dele foi o período dourado da democracia. Em termos econômicos, foi um grande período de crescimento que vai reposicionar o Brasil no ranking das economias globais, né? Nós vamos subir de posição. A partir daí a gente vai se tornar um dos 20 países mais ricos do mundo e nunca mais deixaríamos de ocupar essa posição. E JK ele merece esse reconhecimento, né? Enfim, há acusações de corrupção, a gente tem que lembrar que a institucionalidade na época ainda não era tão enraizada, e o que poderia ser uma licença para ele agir a despeito do Congresso, para ele agir contra a vontade ou contra as decisões judiciais, né? Mas não, apesar da rasura das nossas instituições, ainda assim ele seguiu os ideais democráticos.